E aí, galerinha? Hello, hello! Irmã DNC aqui, galera, com mais um vidinho pra vocês. Videozinho hoje que a gente vai reagir o quê? Aqueles caras. Isso, aqueles caras bom demais. A gente vai descobrir aqui quem é a viúva. Feat com Cossielo, não conheço, mas iremos conhecer agora. Deve ser algum influenciador. Um influenciador. Com toda certeza. Mas é isso, então, galera, vai assistir aqui. Já deixa o like, compartilha, ajuda nós, inscreve aí no canal. E simbora, simbora. Vocês não devem conhecer, mas eu tenho meio que uma rixa com o Chico. Que ele vai para um caminho, sempre vou pro outro. E acabou que uma gravação nossa não deu certo aqui. Mas eu perdi pro Chico, porque o Chico adivinhou certo, eu tava contra ele. Mas hoje vencerei. Nem que a gente então vai pro mesmo lado. Se eu vencerei hoje, eu vencerei. Vai dar certo. Tá bora, meu povo. Deixa eu botar aqui pra filmar a telinha pra nós. E o 1, 2, 4, sei lá. Vai! Hoje tentaremos descobrir quem é a viúva. Teremos 5 participantes que contarão suas tristes histórias de como ficaram viúvas, mas apenas uma delas estará dizendo a verdade. Será que a gente consegue acertar? Aquela brancona não é. Descobrir. Por que ela não pode ser casada? Não, não é, viu? Muito feliz e agradecido de anunciar hoje aqui um dos pais do YouTube brasileiro. Fica puto não. É isso mesmo. Júlio Cossielo. Olá, é uma honra estar aí com vocês. De verdade, acompanho demais. Tava até feliz. É o fundo branco mais famoso do Brasil. Muito obrigado pelo convite, vai ser bom demais. Sou fã pra caramba. Você parece um Schnauzer, já te falaram isso? Muito. E você que tá assistindo esse vídeo, vai também lá no meu canal, que vai ter uma Copa Cirrose. Com esses caras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Aquela brancona loura não é Larissa. É Larissa. Boa noite. Larissa, boa noite. Primeiramente, sejam muito bem-vindas. Hoje o tema do vídeo é quem é a viúva. E eu espero aqui que vocês possam entender as nossas brincadeiras, porque aqui tem um bando de idiota. Vamos começar do simples, né? Nome, idade e há quanto tempo é viúva? Meu nome é Jaira, eu tenho 49 anos e eu sou viúva 4. Meu nome é Marjorie, eu tenho 48 anos e sou viúva 2. Eu sou Bebel, tenho 57 anos, sou viúva há 4 anos. De poodle, né? Daquela velha dá pra acreditar, já morreu, conseguiu lidar bem. Mas é tipo assim, pô, cara, pelo amor de Deus, gente. Desculpa, Bebel. Me convidaram aqui pro vídeo. Eu sempre assisto, são vídeos de resenha, entretenimento. Mas o clima tá levemente pesado. E tô tentando me soltar porque estou incomodado. Quantos anos, Bebel? 4 anos. Você tem 4 anos? Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? Tô falando, é um poodle. Larissa, 29 anos, 4 anos e meio, quase 5. Caroline, 37 anos, quase 5 anos. Cara, normalmente a gente faz as aberturas aqui quando tem um convidado. Você não dá tudo da pergunta ponta. Inicial sua, meu irmão. Ô, gente. E aí? Quer ser aberto. O que você quer perguntar? Veio alguma coisa na sua mente aí nesse momento? Pô, gente, vamos perguntar o... Eu acho que eu... Core, né? A história, o marido morreu de quê? Tem que começar pela que quebrar esse história. gelo. É um vídeo triste. Cara, vou te falar, é um momento difícil, hein, Francisco? Você precisa dessa informação, mas você não quer essa informação. Exatamente. Porque, né, ninguém quer ficar ouvindo isso. Mas a gente precisa ouvir isso pra fazer... pra tentar acertar. A gente precisa de qualquer insumo, né, possível. E num vídeo com esse tema, esse é um insumo, né? Perfeito. Mas a gente é capaz. Eu também acho, é isso. Ele morreu de Covid. Atropelado. De Covid. Covid também. É acidente de carro. Covid. Gente, é o seguinte, a gente tem aqui nesse momento um grande desafio. E é muito grande mesmo, porque ninguém consegue falar. Não, vamos lá, olha só. Quanto tempo vocês foram casadas? 20 anos. 20 anos? Eu fui casada há 2 anos. 40 anos. 40 anos casada? Eu tinha 2 anos de casada. 2. Bebel, me tira uma dúvida. Com quantos anos você casou? Com 16. Em que ano que foi, Bebel? 84. Aqui eu fiquei grávida, a gente casou. Ele tinha 24. Eu tenho um filho de 41 anos. Deve ter a idade de vocês, né? Vocês têm filhos? Sim. Eu tenho do primeiro casamento. Eu tenho 2. 2. Com Dele mesmo. Eu tenho 3. 3, todos com... Não tenho. Também não. Qual é o nome? O nome Gente. do falecido? Falecido. Rodrigo. Alexander Horn. Oi? Ele era alemão. É Hordenstein. Só focar no Alexander, galera. Vamos lá. Como é que é aí? Alex, depois o Sander.
Você conheceu ele tava viajando de férias? Ele trabalhava aqui? Qual que é a história? Eu conheci ele num lugar bem provável, ali na Maria Quitéria, É o Empório, não sei se vocês conhecem. Não, é um fim de noite, assim, que todo mundo vai. Eu tava solteirona, um tempo, divorciado. Meus amigos falaram, você tem que ir, você não tem que ir. Porque eu falava que eu só ia casar de novo se fosse com um gringo. E o Rony tava lá. E aí deu certo. Larissa. Pedro. Cadu. Carlos Eduardo. Eu não quero ser chato, mas eu vou ter que ser chato. Foram 3 de Covid, né? Aí um foi atropelado, outro foi... Acidente de carro. Eu, infelizmente, queria os detalhes. É chato? Não. A gente tem um objetivo aqui, irmão, e faz parte. A gente precisa captar essas nuances. A gente precisa separar o que é verdade do que é mentira, só sabendo as histórias pra fazer. Se vocês quiserem zoar, meu pai também morreu, cabeça quente, aneurisma pipocou. Ele teve uma crise de diverticulite, ele tinha um problema hereditário e diverticulose, né, que é um problema no intestino. Ele teve uma crise de diverticulite, ele começou a ter uma hemorragia e a gente estava no auge, assim, da pandemia, em 2021. E aí eu tive que levar ele para o hospital do Andaraí. Era a única chance que eu tinha lá, né, por ter gente conhecida lá dentro. Foi onde consegui atender e só estava atendendo gente de muita emergência. E aí ele teve essa hemorragia sem parar. Eu não queria levar justamente porque eu sabia que muita gente estava pegando Covid na época. Aí eu consegui um contato com meu primo que trabalhava no outro hospital público ali no Meia. Quando ele fez o contato lá, ele atenderam e aí ele pegou na emergência. Mas ele teve que ficar porque não dava pra liberar ele pra casa, porque não era uma coisa que sanava na hora, por conta da hemorragia que era muito forte. E aí eles pediram pra ele ficar lá, pra ele conseguir fazer a colonoscopia. Ele pegou na emergência e eu só fui saber assim 6 dias depois que ele tinha. Fui vê-lo, né? E mais 2 dias depois que ele começou a apresentar os sintomas, que era quando ele ia ser liberado. Foi quando entubaram. Naquela época também os resultados não saíam rápido. E aí ele ficou entubado. E aí foram daí do início, que eu levei ele no dia 23 de março, até o dia 30 de abril, quando ele faleceu, ele chegou a entubar e faleceu. Legal, vocês me trouxeram pro Rio pra eu ficar mal. Não, mas quem que passa o briefing pra elas? Precisa esse clima de velório? Sabe, tá muito feliz ali. A gente tem que pensar também o seguinte, a gente tá se sentindo mal aqui de falar, né, de uma resta pra cima. Só que, tipo assim, pode ter uma atriz maravilhosa aqui. A gente já viveu coisas aqui inacreditáveis nesse sentido. Chico, tem 4 pessoas mentindo pra gente. Se a gente não levar em conta isso, a gente não vai fazer o vídeo. Marjorie, a gente quer saber de você um pouquinho da história. Eu não sei nem como fala isso. Fica sem graça, Não, aí... Propaganda. Daquele jeito. Vou pular. Aí, pular. Não, ele tava voltando da academia, na Nossa Senhora de Copacabana. Ele foi atravessar, ele se distraiu para me cumprimentar, que eu ficava na sacada e ele foi atropelado por um... E você viu? Não. Eu vi. É a doideira. Porra, vou embora. Aí é maluquice. Eu não quis fazer essa pergunta. Tá tudo bem, fica tranquilo. Já passou. Vamos pular pra Bebel. Bebel. Tá forçado demais. Também tinha pego, né? Eu peguei com o sobrinho dele, aí em seguida ele pegou, em seguida meu filho pegou. Meu marido internou 11 dias depois, meu filho internou 2 dias depois, meu filho ficou 24 dias internado, meu marido ficou 15 dias e a história foi essa, foi Covid, né? Ele já tinha tomado a primeira dose, então a gente estava mais tranquilo e tal. Ah, isso que eu te perguntar. Consegue situar a gente na pandemia? Quando foi, mais ou menos? Foi depois da primeira dose já, então? Já tinha 2 anos e meio de pandemia. Então a gente já estava aqui mas foi na hora que deu aquele boom, terceiro boom, 2021. Peguei em maio e aconteceu o fato em junho. Ah, legal, vamos passar aqui também pra não ficar rendendo muito Larissa. Também era pandemia, mas não foi de Covid, foi acidente de carro. A gente morava junto, a gente brigou um dia. Eu não queria ficar no mesmo ambiente que ele, liguei pra uma prima e fui pra casa dela. E quando eu acordei com o pai dele me ligando, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Só que ele não faleceu na hora, ele ainda foi pro hospital, ficou 3 dias, mas ele já tava desacordado, né? Eu não pude me despedir, nada disso. Aí, A gente estava casado há 2 anos. Cadu, na pandemia, corretor de imóveis, pintou um cara que queria comprar uma casa. Eu estava vindo de outro estado e ele quis sair, mas Cadu era asmático. Trouxe Covid para casa. Quando foi em setembro, dia 19 de setembro, ele foi pro hospital, foi entubado. No sábado, ele faleceu. Sensação horrível. Pode parar já, inclusive, né? O clima tá complicado, tá um negócio assim. Horrível, não dá nem pra rir. Eu tô tentando rir aqui, mas... Então, no ruim, joga pro amigão aí, o convidado aí. O senhor tá contigo, meu irmão. Fé em Deus, hein? Segura essa aí. Bem-vindo.
é uma experiência que a gente quer passar junto com a galera. Então tá difícil pra gente aqui agora, pra vocês também, mas juntos a gente vai conseguir superar isso. É isso. Vocês que estão aí toda semana com a gente, nessa você não vai fugir, não. Nas boas é demais, mano. Nessa você vem junto. Não tira esse vídeo Cara, então, eu queria saber, porque só a Marjorie... Mas agora aquela autona tá muito forçada. Como que elas conheceram, pô? Eu conheci ele, eu tinha 21 anos, começamos a ficar. Ele não queria nenhum compromisso comigo. Ele me achava muito moderna pra época. O cara atropelando, velho. Deu uma enrolada, ficou com algumas amigas minhas antes de ficar comigo. Deu de cabeça ainda, então. A gente começou a sair em fevereiro, depois a gente só foi começar a namorar em junho. Ah, não rolou tanto. E aí a gente namorou um ano, noivou um ano e depois que a gente se casou. Moramos Casou com mais ou menos 23. Talvez muito cruel da minha parte falar isso, mas eu tenho que falar. Só não fala olhando nos meus olhos? Não, é porque talvez ela seja muito bem resolvida, porque o Rodrigo tá em vida. E é o seguinte também, porque de repente, algumas mulheres que estão aqui, elas trataram isso de uma forma metafórica. Então elas estão falando do ex como se fosse um falecido, que eu acho que de repente é o caso da bem resolvida Jaira. Então vamos votar nela logo pra acabar o vídeo mais rápido. Não. É atriz. Atriz, a Jaira. Já teve duas que eu identifiquei que são atrizes, pelo jeito de falar, pelas expressões. Você atua muito bem, Jaira. É? Poxa. Novela Topa Tudo da Globo. Nossa! Quando vem no muito detalhe, é porque precisa mostrar que está com a razão. Sim. Mas muitas vezes não está. Perfeito. Volto a se atentar ali na Jaira. Tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que é bem resolvido, também tem um ponto de tá falando demais. Ele também foi vítima. Pelo menos morte é marcante, cara. Vai deixar. Eu quero falar aqui o seguinte, vamos lidar, vamos aprender com os mexicanos. Os mexicanos, eles na verdade... Tá vendo? O Chico com a teoria dele, tá vendo? Comemoram. E saúdam, né? E saúdam, por exemplo, eu já tô falando aqui, no dia que eu partir... É festa. Eu quero um pagode. Meu velório é open bar, já falei isso também. Exatamente, entendeu? Eu não quero ninguém triste. Ninguém triste. Mas feliz também é ruim pensar nisso, né? Não, cara. Não é não, cara. É celebrar minha vida, entendeu? Porque minha vida foi bonita. Já tá dando discurso? Para com isso, já deixa pra posteridade. Testamento? Ela teve as dificuldades dela, todo mundo até de repente sabe, dos percalços. Mas eu quero que vibre o que foi bom. Tá, na moral. Ó, entendeu? Ó, isso aqui é coisa boa da minha vida. Isso aqui foi lindo. No fundo do banco, aí você gente, cara bonito, né? Com 16 anos? Não, tinha 14. 14 no banco? É, minha mãe tinha conta no banco e eu... Ah, você foi com ela? Não, eu fui no banco com minha mãe, aí conheci meu Roberto lá. Eu com 14 anos eu dirigia. O quê? Que isso, toda onde? Tô de Macaé, capital do petróleo, conhece? Tu quer respeitar. Do ponto que você olhou pra ele e falou, gostei, até você casar com ele, tem um caminho. 2 anos e meio. Quê? Mas eu tô dizendo assim, você que procurou a iniciativa, como é que foi? Eu que paquerei ele. Eu vi esse oficina, gostei daquele cara. Como é que tu paquerou ele? Todo dia eu ia pro colégio. Aí quando eu saía do colégio, que eu passava em frente ao banco, ele tava entrando no banco. Aí eu passava no Fusquinha, sabe, dirigindo. Pô, não é possível, gente. Que criança que é essa, cara? Você que tá todo... ela dirigindo o carro. A gente tá falando o quê? Década... 1981. Década de 80, é assim mesmo? Escuta aqui, Ramon. A gente acha que é descolado. A garotada hoje acha que é descolada. A década de 80, meu irmão. Naquela época não tinha essa lei que é só com 18? Não, a década de 80 era feroz. Essa lei começou em 97. Olha lá! Achei que era o Faustão agora. Um dia o gerente do banco foi lá em casa visitar lá. Aí eu falei assim, seu Geraldo, tem um moço de cabelo enroladinho lá, que senta na primeira mesa, assim, quem é? Aí ele disse, um que tem um dedinho assim? Eu falei, não sei, só vi de longe. Vai lá no banco amanhã. Eu fui, né? Mamãe, vamos no banco. Aí chegou lá, seu Geraldo me botou onde? Pra sentar na mesa de quem? De Roberto. Aí Roberto à noite foi em casa e começou a chamar minha mãe de minha sogra e vovó de minha avó, de vovó. Que isso? O Roberto também gostava, é pra frente, né? Aí minha avó falou assim, muito metido, não gostei não. Aí minha mãe falou assim, mas eu gostei dele. Vocês acreditam que ele chamou minha mãe de minha sogra a vida inteira? Essa foi um pedaço da minha história, né? Se a história posterior do Roberto é verdade, eu não sei. Essa daí que ela tá contando, eu tenho certeza que é. Não, mas tá demais, porque ela tá contando com uma alegria, ela tá relembrando os momentos. Fantástico, velho. Se for mentira... Não, se o Roberto estiver vivo, eu vou matar ele. Desculpa. Larissa. Eu e o Pedro, a gente é da mesma cidade, aqui na Iguaçu. E ele era o meu crush de pré-adolescência. E aí, no ensino médio, a gente começou a estudar na mesma escola. E aí, a gente começou a ficar, começou a namorar. E depois de 7 anos de namoro, eu casei, em 2018.
7 anos de namoro. 7 anos de namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. Caroline. Eu trabalho com imóveis, não sou corretora, mas trabalho na área. O Cadu, ele foi lá na empresa. Um belo dia eu tava na rua, conversando com uma amiga, e ele conhecia essa minha amiga. Mandou uma mensagem pra ela, quem é? Ah, Carol, tal, não sei o quê. Eles marcaram meio que um encontro nosso, sem eu saber. Eu fui, só que chegando lá, Essa risada me pegou agora. Muita coisa. Só que chegando lá, deu um rolo, porque ele na verdade, trocou. Ele ficou com ela e não ficou comigo. Que vagabundo! Eu falei, então tá bom. Então você fica com ela que eu vou ficar com outro. A vida andou, literalmente, aí ele começou a me procurar. E nessa da vida andar, ele ficou começando a falar comigo, mandar mensagem direto, não sei o que, quero te ver, me arrependi de ter ficado com ela. Isso foi em julho de 2009. A gente só foi ficar em janeiro de 2010. Aí em janeiro de 2010 a gente ficou e já começou a namorar. Gente, tem que votar. Exatamente. E com muita tranquilidade a gente pode estar escolhendo pra ralar nossa amiga Larissa. Eu, com todo respeito, qualquer coisa, eu tenho total tranquilidade. Total é muita... Vamos colocar... Vamos pé no chão. Uma tranquilidade, alguma tranquilidade. De, com todo respeito, dona Larissa, eu acho que não é você. Eu também já falei desde o início. Já sai falando todo mundo. Mas ela é uma pessoa que na primeira falada dela é atriz também. Pra mim também. Desmentir a morte de alguém é complicado porque assim, a gente pode estar indo contra uma história que é verídica. Então toda vez que a gente vota em alguém, como a gente tá planejando votar na Larissa agora, fica uma situação complicada. Qualquer coisa dá pra mentir, mas a morte de alguém é difícil. E deixar isso pra gente é horrível. Eu gostei desse cara, velho. Gostei desse cara. Muito mais coisas pra gente extrair ali. A gente tá indo com a possibilidade menos provável, que é do cara mais novo. Tudo bem que a gente tá falando aqui de mortes que não são mortes naturais, né? São mortes quase que fatalidades. Mas a gente tá trabalhando aqui com a possibilidade menor de acontecer. Eu acho que é plausível. Olhando a Larissa, ela e o Pedro estão muito felizes hoje. Pô, mas aí é foda também, ela matou o cara aqui agora. O Pedro pode nem existir, gente. Por poder ser muita coisa, eu acho que é justo a gente Meu voto vai pra Larissa. Larissa. Legal. Foi bom. Eu vou... Vamos lá. Só a cara dela aparecendo. Obrigado. Cara, visão. Galera, Tira ela. Larissa é a pura Pra mim, o que fica aí, pra deixar no final, Tá no bosque. Tá. é a loirona. Quinta-feira. E a primeira. Larissa, não uma só não. pagode do Suel. Ela tá lá. E com um namorado vivo. Bem pra c... Né? Novo. Forte. Atleta. Pra Mariana. Bora, já era, sei lá das quantas, Vamos voltar agora pro próximo round e eu tenho uma pergunta pra vocês. Como é que tá sendo a vida de vocês pós, né, o acontecido? No início foi bem difícil, a gente tava na pandemia, né? Minha sorte, eu não trabalhei muito tempo, porque eu quis me dedicar, depois que eu casei, eu logo engravidei. E aí eu queria me dedicar a meus filhos, não meu filho mais velho, né? Eu já tenho 2 filhos. Podia me prover na época, né? Não precisei trabalhar, nem procurar nenhum ofício, apesar de eu ter me formado e tudo. E aí logo depois, assim, passava dos uns anos da gente casado, os meninos já tinham uns 10 anos, ele me puxou pra trabalhar com ele. Foi a minha sorte. Eu sou tabeliã de notas e hoje eu sou orives, né? Porque eu tive que acumular função pra poder garantir a casa. Foi a minha sorte, que eu aprendi o ofício, eu já conseguia lavrar, fazer boa parte do trabalho dele. E quando ele faleceu, coincidiu também com a coisa da questão da pandemia, a gente poder trabalhar por videoconferência. Então casou tudo. Eu pude continuar trabalhando e o meu filho mais velho, ele tava fazendo direito, já tava começando a estagiar e ele pôde me ajudar. Tá difícil ainda, né? Tem só 2 anos, eu tava praticamente de lua de mel. Eu casei 43 anos, então assim, eu já tinha passado por um casamento, já tava muito tempo esperando encontrar alguém bacana e quando eu encontrei, a gente só teve 2 anos. Eu fui embora do Brasil porque ele é alemão, aí eu fui resolver as questões das propriedades e tudo, que você fez a pergunta da herança, isso foi uma coisa que, graças a Deus, mudou minha vida, mas eu preferia 1000 vezes ter meu marido do meu lado, eu não preciso mais trabalhar. Você teve que ir pra lá? Eu hoje moro na Malásia, porque ele mexia no mercado financeiro e a gente tinha negócios, porque as empresas são de Hong Kong, mas eu também não sabia muito, estava aprendendo ainda a mexer no mercado financeiro para poder aplicar a minha... Pô, Marjorie, você me perdoa uma coisa assim, né? Porque eu acho que eu vou entrar num momento assim que eu preciso resolver isso comigo, tá ligado? Pô, eu não consigo acreditar, e aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Mas eu tenho que levar essa teoria, senão, assim, senão o meu vídeo não vai acontecer nunca. Fala logo, filha da p***.
Vocês concordam comigo em algum sentido? Que a pessoa que tá aqui, ela tem que estar bem resolvida com a situação. Não, mas aí você me perguntou como é que eu vim parar aqui. Essa que é a sacanagem que fizeram comigo. Cara, porque a produtora, que é a Renata, ela é amiga da minha filhada e não tava achando a viúva e vieram, não, tia, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E aí a desculpa que ela deu quando me explicou aqui na porta é que eu preciso voltar a ter a alegria de viver que eu sempre tinha. Eu adoro comédia, para eu com adoro. Isso, Ai, acabou comigo. Ai, acabou comigo. Eu pedi paraquedas, né? Porque eu não esperava. Eu duvido que ela esteja falando a verdade. O que aconteceu, Marcelo? Compartilha tudo, eu tô muito angustiado. Eu prefiro acreditar que o que você tá falando pra mim não é uma verdade, entendeu? Eu também queria acreditar. Você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Eu comentei não com o vai, Chico velho. aqui, ela tem cara e nome de atriz vilã. Papo reto. Meio Nazaré, né? Que é isso? Você tá rindo por quê? E ela tá dando no meio de todo mundo, tá fazendo o papel da vilã aqui. Não, o que o Cossielo falou, o Marcel falou também. Cossielo não pegou. Cossielo. É Júlio? Coelho. Então o Coelho falou. Porque a Marjorie tem cara de vilã. É. Marcel trouxe aqui e no início a Jaira tava falando e ela já tava chorando. Ela tá estudada, ela tá trabalhada. Eu não tô questionando isso, não. Eu também prefiro me ausentar. Cara, pra mim eu tiro ela, velho. Eu sou frouxa e peguei. Eu prefiro não dar. Eu sou A verdade é frouxa. o seguinte, o clima tá uma merda. Sim. E pesa de Já uma tá uma maneira quando chega na nossa Amém. amiga Marjorie, que a única escapatória que a gente tem é jogar pra Bebel. Toca pra Bebel, filho. Craque de bola, Bebel. Mas chora, Bebel. Pisada. O nosso alívio aqui, irmão. Pode eliminar todo o resto, se deixar só essas duas ali. Vai chorar, joga Bebel. For fazendo esse bate-bola ali, tá de boa. Tá resolvido, né? É, porra, total. Bebel, por favor. Bebel! Outra propaganda aqui. Você nunca mais vai perder uma noite de sono. Bebel. Quer saber? É verdade? Gostaria. Dá um papo reto. Muito ruim? É uma vida antes e depois. Eu tinha uma vida antes, depois eu tô refazendo. Por quê? Conheci meu marido com 14 anos. E minha vida foi uma vida boa. O que eu recomendo? Casem, todos, casem, vai ser feliz. Que eu fui feliz por 44 anos. Desculpa, Carol, só por uma curiosidade, qual era a ocupação do Roberto? Meu marido é empresário, tinha loteamento, além de ser advogado. O Alexander era... Trabalhava no mercado financeiro. Mercado financeiro. Meu marido também era tabelião de notas. Cadu era corretor, então a vida foi difícil. Então eu tive que trabalhar para manter a nossa casa, eu tive que deixar a nossa casa. Fui trabalhando, vivendo, não tinha como parar de trabalhar. Não me envolvi com mais ninguém. Vocês sentem vontade de entrar em outro relacionamento, se casar de novo? Particularmente não. Vivi 20 anos com ele e mesmo assim eu já pensava, se eu me separasse, eu não ia querer mais ninguém. Meus filhos me fazem muita companhia, minha casa vive cheia. Pra que eu ia querer outra pessoa pra encher meu saco e querer mandar nos meus filhos? E você, Marjorie? Acho que vai ser difícil achar alguém, assim, como ele era muito diferente. E aí ele ficou... Mas assim, eu acho que é muito cedo. Eu também não sou o tipo de mulher que nasceu pra ficar sozinha o resto da vida. Acho que só o tempo vai dizer. Cultura Deus pertence, né? Por favor, Bebel. Eu também não penso em arrumar ninguém, não. Tô tranquila. Eu tive um companheiro muito bacana comigo, entendeu? Então qualquer coisa que eu arrumar vai ser muito baixo. Você que é a mais nova, você Também. pensa em ter Tá outro me dando relacionamento, vovó, já né? tem outro? Claro. Ele foi embora e tinha 32 anos. Eu também. Então, não tem como parar a minha vida. Apesar de ter passado um luto. Tem quase 5 anos. Em setembro, completa 5 anos. Então, assim, a vida tem que andar. A Carol, ela cometeu um erro que eu acho que é um erro, tá? Espero estar certo. Que muitas pessoas, quando vêm aqui mentir pra gente, cometem, tá ligado? Que ela falou assim, muitos maridos aqui tiveram mais dinheiro do que o meu. Tipo assim, meio que falando que as outras pessoas também poderiam ser viúvas e ela, tipo, tá sendo só mais uma mentirosa, tá ligado? E normalmente não é a pessoa que é, entendeu? Tipo, eu puxaria minha votação na Carol aqui agora pra tirar ela. Eu voto nela não por isso, tá? Porque eu acho que esse argumento foi uma merda. Que isso, mas... cara? Não, que isso, pô, esse argumento é forte, Tô pô. brincando. Mas, tipo assim, eu também acho que de todas aqui, eu que, tipo assim, a história eu achei a menos, entendeu? A mais fraquinha mesmo, a história meio que sem detalhes, né? Mas tem um ponto, às vezes a pessoa que fala muito tá enganando por ser atriz e tudo mais, a que fala pouco tá um pouco tímida de estar participando de uma gravação, enfim. Pra mim, a Carol, ela estava muito fraca até então. Eu acho que essa última fala dela é a melhor fala dela até agora no programa. Mas, ao mesmo tempo, ao comparar com as outras mulheres que aqui estão, e eu gosto muito do teu argumento, o meu voto é na Carol. 2 na Carol. Eu sigo com o Marcel. Eu voto na Carol também. Votaria na Jaira. É, eu acho justo, eu acho um voto justo também. Então é isso, Carol. Obrigado. Carol, obrigado, tá? Carol. Aí, virou aqui. Agora os 3.
Então essa história também eu achei ela distante, né, da história. Não traz aquela emoção. Mas aí tá difícil. Tem emoção demais, é atriz. Não tem emoção... Terceiro round, vou falar a verdade, tá? Eu já consegui entender aonde vamos parar aqui. O que seria esse norte que você tá dizendo que... Tô sentindo que vai todo mundo aqui. Você acha que é ela? Não, eu acho que vai todo mundo aqui no final das contas. Achar que é ela. Eu tô por essa linha. É porque é verdade, gente, com todo respeito aqui, antes de eu trazer a pergunta, é que se não for isso aqui, acabou o planeta Terra, né? Vou te falar. Tipo assim, mano, a Fernanda Montenegro vai ficar fodida. Ramon, posso dar informação? Não é. Eu tenho certeza que não é. Aí acabou. Aí... O luto é ruim, óbvio, todo mundo sabemos disso. Olha mas, lá, e pra levar pra cima, né? Pra se divertir, pra se distrair. Vocês construíram algum hobby? Eu sim, eu comecei a fazer ourivesaria. Fiz um curso de ourivesaria. Meu marido sempre teve vontade, sempre gostou de ouro, sempre me deu muito presente de ouro. E ele sempre quis que eu mexesse com isso. Caralho, Jade. Arebaba. Mas é engraçado que hoje você não tá com ouro, né? Eu acabei de dizer, eu moro em Vila Isabel e eu fui assaltada constantemente. Elas são ignorantes um pouco, né? Aí virou um hobby e uma fonte de renda, né? Foi o que me ajudou a sair, realmente me tirou. Comentaram até que meus filhos são fãs de vocês. Um beijo pra eles. O que me trouxe de volta também eram os vídeos que ele me mostravam do Casimiro. E o Casimiro comentava o programa de vocês. Eu fiquei apaixonada pelo Casimiro e me ajudou muito a sair da crise de ansiedade. E juntou com o hobby da ourivesaria, que ajudou e hoje também me mantém. Inclusive, se precisarem de trabalho... Talvez eu precise apertar a minha aliança. Tu faz isso, né? Tá bem. Marjorie. Logo que aconteceu o acidente, eu fiquei meio zonza, eu larguei todos os meus olhos. Então agora eu viajo bastante. Como meu filho, eu faço homeschool. Então isso já é uma coisa que me ocupa o tempo todo. A sua ocupação, você já falou? Eu sou fisioterapeuta, mas eu não tô atendendo. Atriz não, né? Quando eu era nova eu até fiz, fui modelo também, mas é uma vida muito incerta, não tenho paciência. Eu viajo. Cara, meu irmão, pô, a Bebel pega muito mal. Ô, Bebel, se for você é um exemplo. Obviamente, você sente o luto, você fica chateada, mas é o que eu sempre comento. Eu perdi pai, ele quer me ver bem. Assim como seu marido quer ver você bem. Então, se for você, isso é extraordinário. A Bebel tá trazendo um outro lado que as pessoas às vezes esquecem, que a pessoa, assim, que pode conviver com um luto, pode entender toda a dor que aconteceu, mas também aprender a levar isso pra frente. Tô chorando há 4 anos. Hoje eu tô falando bem com vocês e não tô chorando. Isso tá sendo uma prova pra mim também, entendeu? Tá sendo uma sessão de terapia. Aí tu vai fazer a Marjorie chorar de verdade dessa vez. A Jaira também me passa isso. Porque me lembrou até minha mãe. Eu ia falar isso da Bebel, juro por tudo. Eu não sei porquê, mas assim, em algum lugar você lembra minha mãe, assim. Ai, que bom. Tipo assim, numa energia. Pode ser que isso também esteja me pegando e me pendulando. A me... Tá contaminando o pensamento. Mas é muito fantástico pra mim, assim. Dito isso, eu vou começar aqui com a minha teoria que eu tava antes. E eu já sei que você vai falar, tô contigo. E eu vou votar na Marjorie pra tirar a Marjorie, tá ligado? Não. São 2 votos aqui. Pra mim, a final é Jaira e Bebel. Tudo bem não achar Que não é a Marjorie. que não é mais, mas não podemos tirar ela desse Eu também vídeo. concordo. A Jaira, ela tá muito pra frente. Tá sem ouro. Ela tá muito brifada. Verdade na Marjorie e na Bebel. Na Marjorie, nenhuma. Nenhuma verdade? Conteúdo, entretenimento. Impossível. Toda vez que a gente fala da Marjorie, ela vai chorar, gente. Ela tá ganhando a gente no psicológico. Faz o seguinte, vou tocar essa porra. 1, 2, 3, 4, 5, 7 papéis aqui, por favor. Secretinho. Vamos invocar o voto secreto. Porque a Marjorie tá acabando com a gente. Isso não pode acontecer. Nós somos... Amei! Esse cara é muito bom! Elas estão iludindo a gente. Tá aqui. E aí, Já vamos assistir vídeo deles e reagir, viu? Vamos reagir, já me tem. Exato. Que não é pra rolar. Ótima leitura. Momento inédito, histórico no canal. Uma confusão danada. Eu tentando convencer o Ramon tentando me convencer. Conselheiro jogou e falou assim, sério, eu resolvo. Toma, ideia genial. Einstein e a gravidade. Cossielo e o voto secreto. Coisas que se conversam. Paralelos. Vamos aos votos. Você de casa dá o like, tá bom? Se inscreve. Rufem os tambores, que rufem os tambores. Primeiro voto. Jaira. É o teu, olha o teu papel. Não, esse é o meu, Balé. É verdade, esse é dele. Jaira. Vamos lá. Marjorie, 2-1. Tô tenso. Lembra, é voto para eliminar, né? Jaira, 3 votos, hein?
Marjorie. Jesus, gente. Tá acirrado. Gente. Não, não tem verdade, não. Já era. Por quê? Acabou. Acabou. Então, 4 votos Já na acabou. Jaya. E o último. Já E o foi último errado. é Marjorie. 4 a 3. 4 a 3. Então, Jaira, muito obrigado, viu? Está eliminada, muito obrigado. Verdade, nenhuma. Entretenimento. Amei esse cara, velho. Paternidade é uma caixinha de Propaganda. delas foram um presente na Natura. Ai, cadê meu presente? Doril, pra dor não virar rotina. Tomou Doril, a dor sumiu. A dor sumiu. Menino. Ah, me pegou. Final, Marjorie Bebel. Vai, Vamos pro Bebel. round final, então? Eu acho que assim, a gente tem aqui 2 escolas de luto. O seu aqui não tem certo e errado, aqui não tem nada. A gente tem de um lado a Marjorie, que sente essa perda. E que também é porque é mais recente, né? É mais recente. De acordo com a história, de uma forma ainda muito triste. E, por outro lado, a gente tem a Bebel, que com certeza, dentro de toda a tristeza, que surge de uma necessidade também, não uma superação da maneira supérflua, não, mas de carregar aquilo e conseguir transformar isso também numa forma bonita, como o Júlio muito bem falou. Então a gente tem um luto ainda um pouco mais triste, por um lado, e um outro com toda a sua tristeza e toda a dificuldade de uma perda, que já consegue falar disso de um outro lugar. É uma final, acho que emblemática nesse sentido. Tá né? difícil aqui pra gente. Difícil. Cara, querem ir para um caminho da burocracia? Fala. Por exemplo, qual o procedimento burocrático legal depois de perder o marido? Eu sei que tem inventário, qual a documentação, qual o papel da esposa, Isso se é alguma coisa a esposa interessante. tem que fazer, se outras coisas pode ser o filho. No meu caso, como o meu casamento era com um alemão, eu tive que fazer todo o trâmite para enviar o corpo para a Alemanha, para ele ser enterrado lá. E quem cuidou de tudo depois disso foi meu sogro, que ele ainda é vivo. Ele viu que eu estava sem condições, ele fez tudo. Eu ainda estou num processo muito complicado lidar com as leis da Alemanha. Eu tenho um advogado alemão, né, que mora no Brasil e está resolvendo algumas coisas das minhas propriedades daqui também. Vocês moravam aqui? Não, na verdade, eu estava morando na Malásia, mas eu venho... Ah, então já estava Ele morando morreu lá. aqui. A gente morava entre Malásia, Brasil e Roma, que é onde a gente tem propriedades. E você, Bebel, como é que foi o trâmite? A parte legal, minha filha que fez o inventário. Não teve briga, teve só a parte, algumas coisas que eu coloquei no inventário, outras coisas eu não coloquei porque não tem interesse em vender. E algumas coisas eu já passei pro nome dos meninos, mas a parte, caso de hospital, tem um encaminhamento do cartório, que aí também o pessoal da minha família que viu, não foi eu. Eu vou me precipitar aqui. Posso me precipitar? Por favor, depois eu quero também dar uma palavra. Eu não consigo abrir mão que existe um lado humano maior na fala da Bebel, que eu acho que é diferente da tua, assim. Você conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel não conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel falou, não teve problema, eu passei pelo nome do meu filho, que são esses, eu acho que são os verdadeiros problemas. Tem a burocracia, tem tudo, mas o fundamental é não ter briga, o fundamental é tudo que se ocorra da melhor forma possível, e isso pra mim... Mas no caso dela, ela não tem filha, ela não tem nada. cara. Não tem, não? Completamente, mano. Masterclass. Tava analisando um negócio pô, não aqui, lembrava são perdas disso. diferentes, tá? Inclusive, me chamaram pra esse vídeo tendencioso, porque eu perdi o meu pai. Não foi por isso que a gente chamou, Produção, não. filha da... Pelo amor de Deus. Tô brincando. Mas assim, foi há 2 e há 4 anos, é isso? Isso. Com 2 anos eu tava mal, com 4 eu tava bem. Isso é muito louco pra mim. Com 4 eu aprendi a lidar, as coisas começaram a fluir e eu tive a mesma energia que você. De seguir sorrindo, seguir bem, então vou levar o bem pro próximo, abrir meu canal no YouTube. Aí vocês estão quebrando minha cabeça nesse momento. O meu voto segue sendo com a Bebel como, como a viúva. Eu tô indo de baixo, gente. Eu vou até o final. Você, como é que tá? Eu acho que podemos ter cometido algum erro lá atrás. Mas se for aqui, com todo respeito também a Marjorie, e eu tô achando que ela é uma atriz, mas assim, incrível. Não, mas aí a Fernanda Montenegro, como eu já falei. Uma atriz fantástica. Fantástica. Eu vou levantar, eu vou aplaudir ela de uma maneira que eu nunca aplaudi ninguém. Então, assim, eu espero que realmente seja isso. Uma atriz incrível e uma viúva muito bem resolvida que vai servir de exemplo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Não só quem perdeu um marido, às vezes quem perdeu um pai, quem perdeu um filho, que entenda que a vida tem que seguir e que, independente de tudo, essas pessoas estão olhando você lá de cima e querendo a sua alegria. Então, eu acho e espero que seja a Bebel. Alguém aqui discorda? Alguém aqui vai... Eu vou de baixo. Então é Você isso. vai na Marjorie, Ramon? Eu vou não de Bebel consigo, também. eu não consigo. Tá, olha só, a mesa escolheu então, apesar do Ramon ter discordado, a maioria foi na Bebel. A gente vai então agora pedir pra vocês só esperarem enquanto a gente chama as outras participantes e aí depois a gente pede pra verdadeira viúva dar um passinho pra frente, tá bom? Eu não tava confiante na Bebel. Mas a partir do momento que ela chorou com as falas do Chico, isso me soou muito natural. Muito mais natural do que o choro da Marjorie. Só pode ser a Bebel. Vai chorar aqui também? Sentimental agora.
E pelo toda a vibe que eles estão pegando, vai saber também. Propaganda! Meninas, por favor, podem voltar ao posto de vocês. Que a verdadeira viúva deu um passo à frente. É filha? De amorzinho, você viu? Amorzinho, não deu? Deu. É que é a filha? Acho que é, parece mesmo. Doida, né, mano? E a gente tá aqui brincando um pouco, mas a verdade é essa. É muito doido. Foi lindo, cara. Que bom que a da outra foi mentira, que bom. Escorreu. Mas escorreu legal, mano. Eu vi nela, assim como eu vejo na minha mãe, que soube lidar com isso, soube levar a vida pra frente, soube levar os filhos. Então, Bebel, parabéns por ser essa mãe maravilhosa, por ser essa pessoa incrível. E como a gente não tá muito emocionado nesse momento, minha mãe é viúva e eu me identifiquei muito ali. Não teve como sair lágrima, emocionar com todos ali. A produção atrás das câmeras também chorou. Foi lindo. Bebel, você é demais também. Beijo, Bebel. E agora você concretiza de fato as nossas palavras. Que realmente é linda a maneira que você leva isso. Meus parabéns. Dá um abraço aqui. De verdade. Não foi fácil, tá? Não foi fácil, foi dificílimo. A minha vida tá como antes, só não tem a presença física do Roberto. No meu quarto tá a carteira dele, com dinheiro dentro. Ele saiu pra voltar. E pra mim ele tá presente na minha vida, entendeu? E eu sonho com ele, ele fala pra mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E Deus me presenteou por 40 anos vivendo com uma pessoa incrível. Tenho 3 filhos com ele, que é exemplo pra mim, na família. Meus filhos estão ali. Por favor, por gentileza, que esse momento pede. Qual que é o nome de vocês? Pedro e Maria Júlia. Pedro e Maria Júlia. E tem o Roberto que não tá aqui. Eu tô vendo a emoção de vocês dois. E eu queria saber se realmente o que a gente tá falando aqui condiz. Que ela soube lidar muito bem. E é assim, a força dela, com certeza, leva essa força pra vocês. O que aconteceu foi que eu também fui visitar com meu pai. Minha mãe, ela visitava nós dois, sabe? E eu não sabia do meu pai. E hora nenhuma, eu suspeitei que meu pai estava enterrado. Eu fui saber que ele tinha falecido uma semana depois, entendeu? Hoje tá sendo meio que um ponto de virada pra gente. Uma virada de chave. Falar sem tanta tristeza no peito, né? Quando o Marco chamou a gente pra vir aqui, a gente pensou muito. Falou, cara, eu acho que isso é uma forma maneira, papai ia gostar. A morte sempre esteve perto, ele sempre falou sobre isso com a gente. É claro que foi uma forma trágica e que a gente sente muito, mas é uma forma de honrar ele também. Vai ter um monte de gente sabendo quem é Robertão. Correto, é foda. Eu acho que o que você falou, eu acho que é perfeito, assim, que essa que é a ideia do vídeo, assim. No final das contas, a gente quer brincar, a gente quer se divertir, mas a gente quer também honrar o Roberto. E acho que esse vídeo é uma forma singela, porque quem somos nós, né? Mas é uma forma singela e de coração da gente honrar a vida do Roberto. Que eu acho que, como você falou, e você conhece ele muito melhor, né? Ele ia gostar de ter participado, seja lá de qualquer maneira, daquele participou de uma outra maneira, mas ele acho que ia gostar de estar nesse momento com vocês, de ver vocês juntos. Acho que os vídeos do canal também vocês assistem juntos. Então isso é uma coisa também que é um motivo de muita honra pra gente. Então é isso, cara. A gente tinha essa preocupação muito grande, que era um vídeo de um tema delicado, mas ao mesmo tempo uma forma também da gente passar essa mensagem pras pessoas. E vou te cortar um pouco, tá? Por favor. Além de honrar o Roberto, honrar você, como mãe. Certeza. Obrigada. Que assim como a minha mãe soube, nesse momento, levar a família pra frente. Porque uma ocasião como essa pode... vou chorar também. Pode destruir tudo, tá? Aqui, pode destruir tudo, mas você... Nem falar. Imagina quantas vezes você não se escondeu pra chorar, pra não estar na frente deles e levando força pra eles. Você vai ao fundo do poço e você volta. Parabenizar tanto o Roberto quanto você como mãe. O Chico também tá com o Chico perdeu o pai, né? Gente, aqui é o seguinte, eu acho que dá pra gente fazer uma forma um pouco diferente. A gente geralmente escuta muitas pessoas e vê as mentiras, mas eu acho que é uma coisa muito óbvia, é tudo mentira, né, gente? Graças a Deus! Só uma pergunta, você é atriz? Sou. Eu falei que eu ia aplaudir ela! Sensacional! Marjorie, mas você entende que depois desse vídeo aqui, eu não tenho dúvida que você vai fazer um papel gigantesco. Não, com certeza. Surreal o que você fez. Surreal. Não é absurdo. Agora, só o seguinte, gente, pra gente voltar a encerrar o vídeo, falar um pouquinho sobre esse camarada que tá aqui com a gente, né? Só uma virgulinha antes de você puxar isso. Como o vídeo da viúva, a minha mãe é viúva e a sua viúva, eu queria deixar um beijão pra elas também. Falar sobre a força velho, e toda a história, porque me emocionou muito aqui também.
Batalharam pela gente e, graças a Deus, graças a elas, deu tudo certo. Obrigado, irmão. Obrigado por ter feito esse vídeo com a gente. Obrigado vocês, adorei. Obrigado por ter Que se bom que deu emocionado, certo. se divertido. Pô, que vídeo incrível. Não é um vídeo fácil. Foi muito Mas bom. eu acho que te botamos numa, né? Eu adorei. Me chama mais vezes, por favor. Comenta se você acha que eu devo voltar. Estou invicto. Eu posso vir mais vezes. Até eu perder, eu não volto mais. Demorou? E na próxima vez, um tema mais leve, tá bom? Quero, né? Clima leve. A gente colocou você numa difícil, mas eu acho que ninguém melhor do que você também com a tua trajetória, com a tua estrada pra matar no peito e sair jogando com esse vídeo. Não tem jeito. Sempre foi uma honra. Sempre acompanhei, então é uma honra estar aqui. Inclusive, já copiei alguns vídeos lá no canal Reversão. Mas assim, referência máxima do trabalho que vocês fazem. Um prazer gigantesco estar aqui nesse canal. E lá no meu canal também vai ter um conteúdo com eles, tá? E fica com o trailer do próximo vídeo aí. Nós somos Aqueles Caras e hoje é dia de quadro novo aqui no canal. Ó, mas eu não quero muito amizade não, porque hoje é competição, beleza? Hoje é quadro novo aqui no canal que seja o seguinte, adivinhe o país e o vídeo de hoje é a versão Europa, beleza? Quem começa? Ninguém Ah, não, você fala a sua frase, verdade. Du kannst dein Pferd aus dem Regen holen, denn für Ausländer ist es teurer. You can take it in Iceland, put it in the oven, and you will be. Sentence, please. Zet je paardje maar uit de regen, want voor buitenlanders is het duurder. Eu sei que ela falou do DJ Cereja ali. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, Porque ela é alemão. compartilha. Na hora, né? Tá? Comenta também e um beijo. Bebel, cara, que mulher incrível, véi. Você ter ainda. Porque ela é contagiante, ela passa uma felicidade contagiante. Exatamente. Que lembrou a nossa avó, cara. Sim, que ela tem essa mesma pegada, véi, de passar essa sensação boa, sabe, para as pessoas, transmitir isso. E tipo assim, ela transmitindo isso mesmo depois de ter passado por isso, que, cara, é 40 anos da vida. Mas você vê que ela levou pro lado bom. Sim. Tipo assim, ela foi capaz de ver 40 anos com um cara incrível. Exato, tipo assim, então ela. Que eu penso muito nisso, que é difícil ter essa mentalidade, não é fácil, lógico. Não. Mas eu penso muito nisso, que a gente tem que ficar feliz com as memórias boas que a gente fez com aquela pessoa. Nós aqui mesmo, a gente teve uma perca, né, muito recente, uma pessoa muito preciosa na nossa vida. E tipo assim, uma pessoa nova, né, então aí que é mais pesada ainda. Porque você poderia pensar que poderia aproveitar mais, de uma certa forma. Com a Maria Eduarda, que era a prima mais perto dela que cresceu, e pra mim eu ia morrer primeiro, porque eu era mais velha. É, nesse naipe, né, quando a gente é mais velha, a gente tem essa ideia. Aí tipo assim, ela falando, cara, vai me tocando muito, sabe, eu vou pensando, caraca, velho, realmente. E a gente vai relembrando coisas, né, que a gente fica tipo, poxa, real, a gente não tem que, cara, ficar guardando essa tristeza, caraca, o que eu poderia ter aproveitado, o que eu poderia ter feito, o que... Não, véi, teve momentos maravilhosos com a pessoa, e a gente tem que carregar isso na nossa vida, lembrar todos esses momentos bons, e não ficar colocando, nos culpando, nos arrependendo de coisas que a gente poderia ter feito, né? Então, véi, que vídeo, não esperava nada disso. Eu pensava também não. Mesmo quando eu vi o tema, eu nem pensei que ia ser tão assim, que ia ser tão pesado como eu vou dizer, não. Não ia ser jogado tão pra motivacional, tão isso, com a pegada da vida. A gente pensou que ia acabar indo pra um lado mais descontraído mesmo, que ia ser esculhambado. Exatamente. Não, realmente, todo mundo ali, por mais que é uma brincadeira, levou a sério. Tratou do tema sério, porque cada um ali tava lidando com as suas próprias dores. Exatamente. E cara, e que lindo ver isso. Você tá doido. E, ó, que vídeo, cara. Muito bom esse vídeo. Você tá doido. E a mensagem que eles passaram é a que a gente quer passar também. Então, né, pra quem tá assistindo e aprender com essa mulher incrível aí, que você tá doido. Gostaria muito de conhecer ela pessoalmente. Que ela... Incrível. E sempre lembrar, cara, se a gente perder uma pessoa que a gente ama, independente da sua crença ou falta de crença, a pessoa ia querer ver você feliz. Exatamente. Exatamente. Cara, a pessoa ia querer ver você feliz. Então é o famoso, ó. Tira a lágrimazinha, vá viver a vida. E aí se aproveitar também as pessoas que estão aqui do nosso lado, que ainda estão vivos, né, velho? Que muitas das vezes a gente fica botando tanto probleminha, a gente acaba esquecendo de pessoas maravilhosas que estão do nosso lado. E ó, pegar a vida, ó. Dá aquela respirada e fala, como é bom estar vivo, menina. E aproveitar enquanto estamos.
Exato, porque daqui a pouco é nós também indo, né, velho? É o que a gente tem, né? Quando a gente nasce, quando a gente continua a vida, sempre sabemos que um dia vai ter o nosso fim. Mas é aproveitar enquanto não chegou, né? Exato. Mas é isso então, povo. Até o Beijo. próximo vídeo. Próximo vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Dá uma Comenta ajuda aí. pra nós. Exato. Comenta aí, conversa com a gente pra gente poder interagir, conversar, tá bom? Um beijo e é nóis.